Imagine se, de repente, o Brasil fosse envolvido em um conflito armado nos dias de hoje. Quanto ganhariam nossos soldados, marinheiros e aviadores nesse cenário? A pergunta pode soar distante, mas não é tão improvável quanto parece. Afinal, já acompanhamos casos de brasileiros que cruzaram o mundo para lutar na Ucrânia em troca de salários que chegam a R$ 25 mil. E o mais preocupante, muitos desses voluntários jamais receberam o pagamento prometido, alguns até perderam a vida nessa empreitada. Nos últimos tempos, as tensões entre Venezuela e Estados Unidos trouxeram o fantasma da guerra para mais perto do nosso território. O planeta vive um momento de conflitos dispersos, quase como uma guerra mundial fragmentada em diversas frentes regionais. Nesse contexto, a motivação financeira tem levado pessoas de diferentes nacionalidades a arriscar tudo em combates que não dizem respeito diretamente aos seus países. E o Brasil não está imune a essa realidade. Mas o que aconteceria com os salários dos militares brasileiros se o país entrasse oficialmente em guerra? A resposta não é simples, pois uma situação excepcional como essa exige regras igualmente excepcionais. Segundo o Decreto-Lei nº 9.689, de 1946, os militares enviados para operações em território estrangeiro teriam seus vencimentos regulados por uma legislação especial, criada especificamente para o período de conflito. Isso significa que as normas comuns, aplicadas em tempos de paz, dariam lugar a um conjunto de regras próprias com direitos e benefícios adaptados à realidade da guerra. Para tentar entender como isso funcionaria, podemos olhar para o passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, teve suas condições de trabalho e remuneração definidas por decretos específicos. Um deles, ainda em vigor, estabelece que o tempo de serviço em campanha militar é contado em dobro para fins de aposentadoria. Isso se aplica quando o militar recebe o chamado terço de campanha e está efetivamente em operações de risco. Ou seja, cada dia em combate vale por 2 na contagem de tempo para a reserva. Mas o que é esse terço de campanha? De acordo com o Decreto-Lei nº 2186, de 1940, que regulamenta os vencimentos dos militares do Exército, oficiais e praças que estiverem em zonas de operações de guerra recebem, além de seus salários normais, um adicional equivalente a 1/3 do soldo correspondente ao seu posto ou graduação. Esse valor extra não entra no cálculo de aposentadoria nem serve para outros benefícios. É um pagamento exclusivo para compensar os riscos enfrentados no fronte. É importante destacar que esse adicional só é pago enquanto o militar estiver em áreas de combate, delimitadas pelo Estado-Maior do Exército. Se ele for transferido para uma região mais segura, o benefício deixa de ser concedido. Além disso, há uma diferença fundamental entre os soldados regulares das Forças Armadas e os mercenários. Enquanto estes lutam apenas pelo dinheiro, aqueles têm direitos garantidos mesmo em situações extremas. Por exemplo, se um militar for ferido em combate e precisar de internação hospitalar, ele continua recebendo seu salário integral e o terço de campanha. Além disso, tem direito a tratamento médico gratuito nos hospitais das Forças Armadas. O mesmo vale se ele contrair alguma doença durante as operações. Já os mercenários, em muitos casos, não têm nenhuma proteção legal ou assistência em caso de ferimentos ou enfermidades. Outro ponto interessante diz respeito às funções exercidas em campanha. No passado existia a figura da função, em que o militar ocupava um cargo superior ao seu posto por necessidade operacional e recebia a diferença salarial correspondente. Embora esse mecanismo tenha sido extinto nos anos 1980, sua origem provavelmente está ligada às normas de remuneração em tempos de guerra. Segundo o decreto de 1940, subtenentes e sargentos que assumissem funções de oficiais durante um conflito passariam a receber os vencimentos de um segundo-tenente, além das demais vantagens do posto. Quanto à alimentação, os militares em campanha têm direito a refeições fornecidas diretamente pelo Exército. No entanto, se as condições do fronte impedirem o acesso a essas refeições, por exemplo, em missões que exijam deslocamentos constantes, o valor correspondente é pago em dinheiro. Os sargentos, por sua vez, recebem alimentação gratuita ou equivalente em espécie, sem perder o direito à etapa ordinária, um benefício adicional, ou à etapa de família quando aplicável. Outro benefício previsto é o auxílio de 1 mês de vencimentos para oficiais, aspirantes, subtenentes e sargentos que forem enviados para operações de guerra. Esse valor é pago de uma só vez, como uma espécie de ajuda de custo para cobrir despesas iniciais.
Para termos uma ideia de como seriam os salários em um cenário de guerra, podemos recorrer a estimativas baseadas na legislação da época da Segunda Guerra e em registros históricos. Embora não seja possível cravar valores exatos, afinal, uma guerra hoje exigiria uma lei específica, os precedentes da FEB e o decreto de 1940 oferecem uma base para projeções. É claro que esses números são apenas uma referência. Em um conflito real, tudo dependeria das regras estabelecidas no momento, mas o histórico nos dá pistas importantes sobre como o Brasil trataria a remuneração de seus militares em situações extremas. O que não muda é a lógica por trás desses benefícios: compensar os riscos, garantir dignidade aos combatentes e assegurar que, mesmo em meio ao caos da guerra, os direitos básicos sejam respeitados.